Boa tarde a todos os irmãos, amigos e ouvintes. Na gloriosa paz do Senhor Jesus, aqui quem vos saúda é pastora Lídia Barros, Ministério Palavra da Vida, em Dayatuba. E é uma alegria estar aqui com os irmãos. E hoje, segundo dia da campanha de oração e jejum, um quebrantado coração move a mão de Deus. A mão de Deus, aleluia, ela se move, aleluia, diante de um coração quebrantado. Nós temos vários exemplos disso na palavra de Deus. Por isso nós estamos aqui a clamar. Sim, é verdade, para você que está aí comigo, que está escutando, eu já quero agradecer pela sua companhia. Amém? Muito obrigada. E sim, querido, é verdade, querido, querida. Na maioria das vezes, muitos nos dias de hoje não se preocupam em buscar a Deus em primeiro lugar pelas coisas espirituais. A palavra de Deus fala: buscai o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E por isso nós estamos aqui, buscando ao Senhor. Você está aí, para que o poder de Cristo venha quebrantar o seu coração, para que você também seja alcançado, alcançada pelo poder de Cristo, para que você venha viver, aleluia, as promessas do Senhor, para que você venha fluir no seu chamado, no seu ministério, aleluia, naquilo que Deus tem para a sua vida, aleluia, para que você também consiga perceber esse tempo de Deus para a sua vida. Um coração quebrantado, aleluia, ele tem essa sensibilidade maior à voz do Espírito Santo. Um coração quebrantado, aleluia, um coração onde Cristo tem liberdade de fluir, de agir. Você não quer ter esse coração, meu irmão, minha irmã? Você não quer ser esse tipo de servo de Deus? Ser esse tipo, aleluia, de homem, de mulher de Deus, de filho de Deus, que ouve a voz de Deus e que consegue obedecê-lo? Esse tipo de homem, de mulher de Deus, sensível à voz do Espírito Santo. Nós estamos vivendo dias tão atribulados, dias tão difíceis, dias estranhos, não é mesmo? Ou será que é só aqui comigo? Acredito que com você também. E ai de nós se não é o Senhor. Ai de nós, aleluia, se não é, aleluia, a presença de Deus em nós. Ai de nós, aleluia, se não ouvirmos a voz de Deus, querido, porque é a voz de Deus que importa, é a voz do Senhor Jesus que importa, a voz do Espírito Santo. Avião passando aqui perto. É a voz do Senhor que importa, mas para ouvir a voz do Senhor, precisamos ter um coração quebrantado diante dele, para que o Senhor não nos rejeite, para que o Senhor não nos resista, para que aquilo que impede você de ouvir a voz de Deus, de se aproximar de Deus, venha cair por terra, em nome de Jesus. Por isso nós estamos aqui a clamar. Você vê de fundo aí a Bíblia aberta? Hoje nós vamos meditar em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 17 até o 26. Fala sobre a cura de um paralítico. Nós vamos ver pessoas que tiveram um coração quebrantado. Porque um coração quebrantado, ele vai agir das maneiras mais improváveis. Um coração quebrantado, aleluia, a pessoa vai ter aquela atitude que vai vir na contramão da atitude da maioria. Vai vir na contramão da atitude do mundo, da atitude da grande maioria. Um coração quebrantado, ele vai agir, mesmo que a pessoa nem perceba, nem se dê por conta, mas ele vai agir em amor, ele vai agir, aleluia, em fidelidade a Deus, ele vai agir com compaixão. Vamos ao texto, diz assim: certo dia Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor Deus estava sobre Jesus para curar. Alguns homens, transportando, escuta isso, num leito um paralítico, procuravam fazê-lo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Versículo 19. Não achando por onde trazê-lo por causa da multidão, subiram no telhado e, por entre as telhas, o baixaram no leito até o meio, diante de Jesus.
Vendo-lhes a fé, disse-lhe Jesus ao paralítico: Homem, os teus pecados estão perdoados. Eu acredito que a maioria de vocês conhece o texto, e se não conhecer, vamos conversar um pouquinho a respeito desse texto. Olha que coisa tão maravilhosa. Jesus agora, aleluia, estava ensinando e estava sentado muitos fariseus, doutores da lei, da região da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Normalmente eles, na maioria das vezes, eles vinham para tentar pegar Jesus em algum erro, em alguma falha, para ouvir o que Jesus estava falando, para achar alguma falha em Jesus, nas palavras de Jesus, dentro da lei, para acusá-lo. Agora, dentro desse contexto, nesse ambiente, a casa lotada, as pessoas também tinham outras pessoas que vinham para ouvir a mensagem de Jesus, os ensinamentos de Jesus. A casa estava lotada. O ambiente estava cheio, não tinha lugar, não tinha como passar pela porta. A palavra de Deus agora vai nos falar que 4 amigos, eles decidem dar uma atenção especial para um outro amigo, para um homem que estava paralítico há muito tempo, numa cama, não se levantava, não tinha como se locomover. E esses amigos, a gente entende que eles foram movidos por compaixão, por fé. E eles, os 4 unânimes, acreditavam que se eles levassem esse 5º amigo paralítico, doente, enfermo, até Jesus, esse homem seria curado. E agora a Bíblia vai nos contar que esses 4 amigos pegam esse 5º amigo que estava nessa cama, nessa maca, e tentam entrar no ambiente onde Jesus estava, mas a casa estava lotada. O ambiente estava lotado. Então, por meios normais, por meios naturais, meios normais, eles não conseguiram trazer esse 5º amigo enfermo até Jesus. Mas eles não desistem. Aleluia. Recebe a palavra de Deus, querido? Eles não desistem. Esses amigos agora, eles vão encontrar uma outra maneira de levar o amigo doente até Jesus. E a maneira que eles acham, que não é pela porta, nem pela janela, a casa lotada, eles vão dar um jeito de subir até o telhado. Olha o trabalho que eles tiveram. De destelhar a casa que ali não era deles, eles não eram dono daquela casa. Olha o constrangimento, a vergonha que eles estavam expostos até a que o dono da casa, ou até mesmo Jesus, quem sabe, né, falasse algo duro, ríspido, está atrapalhando o sermão, está atrapalhando o culto. Meu Deus, ou o dono da casa, que é isso? Vocês estão destelhando a minha casa, tá achando que essa casa é sua? O que vocês estão pensando? Não dá para esperar o culto acabar? Não dá para esperar o culto terminar, Jesus terminar, para Jesus chamar Jesus lá fora? Eles estavam expostos diante de N circunstâncias não favoráveis, mas eles não se intimidaram. Você consegue perceber o que um coração quebrantado, um coração quebrantado, até a maneira que ele vai fluir na fé em Cristo é diferente. Até a maneira que ele vai fluir na fé é uma maneira ousada, intrépida, porque um coração quebrantado, ele é imparável. Ele não vai aceitar um não como resposta e se contentar com isso. Ele não vai se limitar, aleluia, diante da dificuldade, por mais extrema que for. Um coração quebrantado é um coração onde a fé explode dentro desse coração. A fé dentro de um coração quebrantado, ela vai além. Ela não deixa essa pessoa parar. Ela não deixa essa pessoa se acomodar. Independente das circunstâncias, independente do que vão falar, se acreditam ou não neles, se eles estavam ou não fazendo a coisa certa, eles não estavam nem aí, porque eles tinham a plena certeza que se eles levassem o 5º amigo, aquele enfermo amigo até Jesus, aleluia, Jesus ia fazer algo em prol daquele homem. Olha o que um coração quebrantado faz.
Num coração quebrantado, a fé, ela age de maneira extrema, de maneira sobrenatural. Aleluia. Num coração quebrantado, aleluia. O coração quebrantado, ele não fica preocupado na dificuldade. Ah, mas é difícil. Ah, mas eu não posso, mas eu não consigo. Ah, mas e se der errado? O coração quebrantado, a fé explode no coração quebrantado, ele não está preocupado se aquele método vai dar errado, se vai dar certo. Ele só tem uma certeza, que Jesus vai dar vitória. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí? Ele só tem uma certeza, que Jesus vai dar vitória, que Jesus vai dar vitória, que Jesus vai fazer algo, que a fé deles não vai ser envergonhada, que o esforço deles não vai dar em nada, não vai terminar em nada. Olha o que acontece com o coração quebrantado diante de Jesus. A fé, ela toma caminhos que ninguém entende, que ninguém compreende num coração quebrantado. É como um rio que vai ganhando força à medida que ele vai percorrendo, ele vai ficando volumoso, caudaloso. É a fé. Ainda que na nascente nasça pequeno, tímido, ainda que na nascente muitos passam e nem percebam que ali tem fé, nem percebam que ali está nascendo um riozinho, uma nascente pequenininha de fé. Mas essa nascente, ela vai ganhando força num coração quebrantado. Ela vai ganhando volume, aleluia, aleluia. E a Bíblia fala que agora aqueles 4 amigos, eles levantam aquele doente na maca, destelham a casa e agora descem aquele enfermo até o meio da casa. Um outro ponto que eu quero te dizer, eles tiveram que parar para analisar, eles tiveram que calcular. Olha, se a gente tirar essas telhas, a gente vai ficar longe de Jesus. Se a gente tirar essas telhas desse lado, vai ficar afastado de Jesus. Não, a gente quer ficar na frente de Jesus. A gente quer que o nosso amigo enfermo desça na frente de Jesus. Para que não vai ter outra maneira a não ser Jesus olhar para ele. A gente quer que quando nós desçamos a maca com esse nosso amigo doente, a maca pare diante dos olhos de Jesus. E eu faço uma pausa aqui para dizer para você. O teu esforço está te levando para diante dos olhos de quem? Porque se for para diante dos olhos da multidão, você não vai conseguir resposta. Se for diante dos olhos de pessoas, ainda que reunidas em nome de Jesus, você não vai conseguir viver milagre. Se o teu esforço for diante dos olhos dos maiorais, dos bambambãs, dos grandes, dos que sabem tudo, dos doutores da lei, como estavam reunidos aqui, os doutores da lei, os fariseus e mestres da lei, quem sabe, ao invés de você conseguir uma resposta favorável, vão julgar você, vão analisar. Por que será que ela está assim? Por que será que ele está assim? Por que não vence? Por que não é curado? Por que a família dele está assim? Por que o casamento dela está assim? Por que até hoje, tanto tempo na igreja e não sai dessa prova, dessa luta? Por que está acontecendo? Porque muitos dos que estão ao redor, ouvindo Jesus falar, estão ali só para procurar erros e falhas, só para procurar algo para apontar. Agora você entende porque a preocupação daqueles 4 amigos, aleluia. Querido, recebe essa palavra, eu sinto a graça de Deus aqui. Porque a preocupação daqueles 4 amigos era agradar a Jesus. É a Jesus que você tem que agradar, irmão, amigo, ouvinte. Irmã, é a Jesus que você tem que agradar. Você não para de querer ficar agradando A, B, C, pessoas de dentro da sua casa. Não, mas o que o vizinho vai falar? Não, mas e se eu me esforçar para ir no culto? Não, mas meu marido vai brigar. Não, mas depois chegar em casa já viu. Chegar em casa já viu. Já reclama de qualquer jeito. Já fala de qualquer jeito. Então vamos servir a Deus. Sai da região que te acomoda. Sai desse campo de comodismo. Deus está falando com você. Vença o que está te vencendo. Pega essa maca. Pega essa limitação. Ah, mas pastora, quem sabe você diga, não, mas graças a Deus comigo tá tudo bem, graças a Deus tá tudo bem. Glória a Deus, querida. Glória a Deus, irmão.
Mas vamos continuar buscando a Deus para que permaneça bem, querido? Porque o dia da adversidade ele chega sem mandar aviso. Ou você já esqueceu da última batalha que você enfrentou? E como é que você venceu? Foi buscando a presença de Jesus. Foi se quebrantando, não foi? Foi derramando o teu coração. Foi orando a Deus nas campanhas, na madrugada, foi buscando a Deus e Deus se levantou do trono para te dar vitória. Então vamos juntos em nome de Jesus. Aqueles 4 amigos desceram a maca até diante dos olhos de Jesus. Porque é diante dos olhos de Jesus, aleluia, que tem milagre, tem vitória, tem resposta para mim e para a tua vida, aleluia. É diante de Jesus que Jesus levanta. É diante de Jesus que Jesus vai honrar a sua fé. É a sua fé, aleluia, que Jesus vai honrar. Não é ser humanos, não são pessoas. É Jesus, então não pare. Não pare, continue orando. Não pare, não importa se ninguém dá valor, não importa se à medida que quanto mais você se esforça, mais a coisa fica acirrada, apertada. Não se importe com Jesus, se importe com aquilo que Jesus acha, se importe com aquilo que Jesus está dizendo, se importe com a resposta que Jesus vai dar. E agora Jesus olha para aqueles 4 amigos, está na Bíblia. O primeiro olhar de Jesus não vai ser para aquele doente, para aquele enfermo, porque Jesus conhece o passado de todo mundo. Jesus conhece o porquê de todas as coisas. Jesus primeiro vai olhar a fé dos amigos. A Bíblia não fala que Jesus viu fé no enfermo, no doente. Jesus viu fé naqueles homens que desceram o amigo doente até Jesus. E Jesus agora, olhando a fé daqueles homens, Jesus olha para o paralítico e vai dizer para o paralítico: os teus pecados te são perdoados. Porque para os amigos era uma necessidade e Jesus reconheceu a fé, o esforço. Mas para o enfermo, ele precisava ser perdoado antes. Antes dele receber a cura, ele precisava ser perdoado. Porque a Jesus ninguém engana, minha irmã. Fica tranquilo porque Jesus conhece a história, Jesus sabe de todas as coisas, homem. Jesus sabe, minha irmã. A Jesus ninguém engana. Jesus sabe dos pensamentos, das intenções do coração. Tanto é prova que aqueles doutores da lei que estavam lá, a Bíblia fala na sequência que eles arrazoaram em seus corações, eles pensaram consigo mesmo. Quem Jesus está pensando que é para perdoar pecado? Ah, mas onde Jesus está, onde o Espírito Santo está, nada fica oculto não, irmão. Nada fica incubado, nada fica escondido não. Você crê que Deus ainda revela? Você crê que o Espírito Santo mostra o que está em oculto? Mostra onde é a raiz do problema? Que Deus revela o que está acontecendo nos bastidores? Aquilo que você não está sabendo, que estão tramando, pensando contra você, sorrindo para você, próximo de você, mas na verdade estão tramando contra você, contra seu ministério, contra aquilo que Deus é na tua vida, zombando, reconsiderando, analisando a maneira que Deus te usa, se Deus é na sua vida ou não. Deus está vendo, querido, eu quero deixar isso para o seu coração. Jesus conhecendo todas as coisas, conhecendo os segredos do coração. Jesus agora vai dizer para estes, perdão, por que pensais essas coisas no seu coração? Aleluia. A Jesus ninguém engana, crente. Pode fazer carinha de bonzinho, de bonzinha, pode fazer carinha de necessitado, de coitado, de vítima, mas a Jesus ninguém engana, não. Recebe essa palavra, aleluia, de bênção, aleluia, de cura, de vitória para a tua vida. Jesus conhece também o meu e o seu coração. Jesus, ao ouvir essa palavra, o Espírito Santo está analisando o nosso coração. Daí você entende a importância de orar para que Jesus venha quebrantar o nosso coração. Porque só o poder de Cristo pode fazer isso. Agora Jesus, aleluia, se volta para o paralítico e fala: eu te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Primeiro, Jesus perdoa os pecados daquele paralítico, porque Jesus conhece a história de cada um. E agora,
diante daqueles doutores da lei que estavam julgando a Jesus, como se Jesus só tivesse poder para uma coisa e não tivesse poder para outra. Jesus vai falar, para que saibais que o Filho do Homem tem poder não apenas de curar pecado, de perdoar pecados, mas também de curar. Jesus vai dizer ao paralítico, levanta, toma tua cama e anda. Jesus continua, aleluia, sendo o mesmo, ele não mudou. E é no nome dele que nós vamos orar agora. Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra? Então levanta a tua mão, aleluia, dá um glória a Deus, um aleluia. Dobra seus joelhos, para um pouco o que você está fazendo. E vamos derramar o nosso coração, para que o dono dele, que é Jesus, aleluia, aleluia, venha sondar, venha esquadrinhar o meu e o seu coração. E o poder do Espírito Santo, aleluia, venha agir no nosso coração, para que você venha viver milagres, para que você venha viver, aleluia, o sobrenatural, para que você venha, aleluia, desfrutar de uma comunhão, aleluia, tremenda da presença de Deus na sua vida. Pai querido, Pai celestial, as horas já se avançam, mas estamos aqui. Nesse segundo dia de campanha de oração, quebrantado coração, move a mão de Deus. Assim, aleluia, como o Senhor olhou o coração daqueles 4 amigos, que estava quebrantado, e a fé, aleluia, explodiu no coração daqueles amigos, a ponto deles não medirem esforços para ver o outro amigo curado, para ver aquele paralítico curado, liberto, salvo e restaurado. Eu creio que o Senhor continua, aleluia, levantando pessoas. Eu creio que eu não estou sozinha nesse clamor. Eu creio que eu não estou sozinha, Pai, nessa campanha, nessa oração. Eu creio que ainda tem homens e mulheres, Pai, que muito mais que resposta de vitórias humanas, muito mais do que respostas de conquistas humanas, ainda tem o desejo e fome e sede de Ti. O desejo, aleluia, de ouvir a Tua voz. O desejo, aleluia, de receber mais, aleluia, da tua presença. E é por isso que nós estamos a clamar. Olha, Deus, para esse ouvinte, para esse irmão, essa irmã, Pai, que tem uma chamada tão tremenda e até hoje não fluiu na sua chamada. Até hoje o propósito que o Senhor tem sobre a vida dele e dela não foi revelado. Ah, meu Deus, mas eu creio que vai se revelar em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor tem para a vida dessa mulher, desse homem. Quem sabe, Pai, nesse processo de luta, nesse processo que ele está enfrentando, eu creio, ele está sendo moldado, ele está sendo preparado, aleluia, para algo maior. Não é deserto sem propósito, não é luta sem objetivo, é preparação, diz o Senhor, é preparação para algo maior, algo que nem você vai acreditar, minha irmã, meu irmão. É Deus te preparando para algo grandioso, é Deus te preparando para algo tremendo. Aqueles 4 amigos não faziam ideia, não imaginavam que a atitude deles iria entrar para a história, iria entrar para os evangelhos bíblicos. Aleluia, eles não imaginavam que o gesto de fé, que o gesto de ousadia, de coragem, de intrepidez, que o coração quebrantado pela necessidade do alheio, pela necessidade do amigo, por ver um amigo sofrendo, eles compraram a briga do amigo, eles compraram a batalha do amigo, eles não se intimidaram pelo que iriam falar, eles não se intimidaram se Jesus iria curar ou não, mas eles tão somente creram, aleluia, que se parassem o amigo diante de Jesus, se colocasse o paralítico diante de Jesus, aleluia, Jesus iria fazer algo em favor daquele homem. A fé daqueles amigos, aleluia, falou tão grande que Jesus contemplou, Jesus honrou a fé daqueles amigos, a fé, aleluia, que fluiu por um coração, por corações que estavam quebrantados. Jesus quebranta nosso coração. Espírito Santo, quebranta nosso coração. Quebranta o coração do meu irmão, da minha irmã nessa hora, Pai. Esse coração, Pai, sofrido. Esse coração, Pai, que pela vida inteira, quem sabe, só bateu por aquele que não ama, por aquele que não se importa, que não está nem aí com esse irmão, com essa irmã. Esse coração que foi tão desprezado, que pisaram em cima desse coração como quem pisa em cima de um capacho, como quem
pisa em cima de um pano sujo. Ah, meu Deus e meu Senhor, oh Senhor, que esse coração possa ser direcionado para o teu altar nessa hora, que esse amor que essa pessoa entregou e ficou a ver navios, e foi traído, e foi magoado, decepcionado, Pai querido, que esse amor, que essa força, que essa fé, que esses anos de empenho, que esse Pai possa ser direcionado para ti, Jesus. Porque o Senhor ainda cura, oh glória. Porque o Senhor ainda restaura. Oh, Jesus, venha quebrantar esse coração, que quem sabe se fechou para o amor, se fechou para a alegria. Quem sabe essa pessoa já sofreu tanto. Tudo que essa pessoa conhece na vida é sofrimento, é luta, é vergonha, é humilhação, é batalha. E essa pessoa, Senhor, ainda que seja teu servo, tua serva, que conheça a tua palavra. Oh, meu Deus, essa pessoa fechou o coração, não entendendo ele e ela que não dá para fechar parte do coração. Ou se fecha de todas as maneiras, ou se abre para todas as maneiras. É como a fé, não existe meia fé. Não tem como crer para orar pelo filho e não crer para ser curado. Não tem como crer para ver o filho, a filha restaurado, para ver alguém que ama transformado e não crer para viver uma cura em si mesmo, em si mesma. A fé é a mesma, o poder agindo, aleluia, é o mesmo. Ah, meu Deus do céu. E quem sabe esse coração se fechou quando diz respeito a si próprio, quando diz respeito a si próprio, Pai. Jesus, quebranta esse coração, para que essa filha, esse filho possa viver milagres, possa voltar a sentir a tua presença, possa, Senhor, viver um novo tempo, um tempo de respostas de Deus, um tempo de honra, um tempo de milagres sobrenaturais, um tempo de fluir da tua presença, um tempo, aleluia, de crescimento, um tempo, aleluia, de prosperidade, aleluia. E quando eu digo prosperidade, Senhor, é a começar da vida espiritual, prosperidade ministerial, prosperidade nos dons, Pai, fluir nos dons, fluir no chamado, novas línguas, novos mistérios, oh Pai, um novo desejo de ler a Bíblia, um novo desejo de orar, de buscar a tua presença, Pai querido, uma nova unção para louvar, uma nova unção, aleluia, para te adorar, uma nova autoridade, aleluia, para fazer a tua obra, Pai, oh Pai, um servir em excelência. Por isso nós estamos clamando a ti, oh poder de Deus, quebranta o nosso coração, quebranta, Senhor, derruba as barreiras que foram levantadas ao longo do tempo, as muralhas que foram levantadas ao longo do tempo, estoura os cadeados trancados, Pai, cadeados de dor, de mágoa, de decepção, de ira, de raiva. Ah, poder de Deus, opera, opera, Jesus, ecalarabaia, surianda, opera, Senhor, na vida desse ouvinte, desse irmão, dessa irmã que está comigo, desse amigo que vai ouvir a campanha depois, Pai, e vai entrar nesse propósito, porque ainda tem 7.000 que não se dobraram, nem todos são iguais, nem todos é farinha do mesmo saco, nem todos aceitaram a apostasia, nem todos aceitaram a mornidão, não, ainda tem aqueles que te querem, ainda, Senhor, tem filhos e filhas que desejam por mais de ti, e estão nessa live, e estão nessa campanha, e estão nesse propósito, aleluia. Por isso, Jesus, vem com teu poder, aleluia. Oh, Pai, valida, Senhor, essa fé no coração desse ouvinte, valida, Pai, essas lágrimas que estão sendo derramadas dessa irmã, desse irmão que não tem mais palavras para orar, não tem mais palavras para dizer, Pai. Oh, Deus, a oração se transformou num choro, num gemido de alma. Valida, Senhor, esse gemido diante da tua presença, do teu altar. Valida, Senhor, essas lágrimas que estão sendo derramadas, nessas palavras que já não conseguem serem ditas. Valida, Senhor, esse clamor desse homem, dessa mulher. Valida, Senhor, a oração desse teu filho que te clama, Pai, que te clama pedindo por socorro, por misericórdia. Oh, Pai, quebranta esse coração, para que esse irmão, aleluia,
possa voltar a crer. Aleluia. Aleluia. Que a oração dele, oh glória, que a oração dela não é em vão. Oh, meu Deus. Olha aí, Jesus. Olha, Senhor, para o teu povo que te clama, que te busca, Pai. Olha, Senhor, para o teu filho e tua filha que está de joelhos, que parou o carro, que encostou a bicicleta. Essa irmã que está no tanque lavando roupa. Oh, meu Deus. Essa querida que está encostada nessa pia, fazendo o almoço, quem sabe. Meu Deus, e essa oração, aleluia, aleluia, tocou o coração, aleluia, da tua filha, Pai, e ela está clamando, Pai, está te buscando, essa doméstica, essa guerreira, meu Pai, essa irmã que está, Senhor, essa professora, que não sabe mais como clamar, Senhor, não sabe mais o que te pedir, Senhor, referente a esses alunos, Pai, oh, Senhor, quebranta esse coração, Pai, quebranta esses corações resistentes à tua voz, Pai, oh, meu Pai, essa mulher que clama, Senhor, por esse marido, e depois de tantos anos sem ver mudança nenhuma, só piora. O coração dessa irmã já está desfalecendo, os bloqueios no coração, nos sentimentos já ergueram, Pai. Oh, Jesus, vem com teu poder e quebranta esse coração. Ajuda a minha irmã a voltar a crer, ajuda, Senhor, meu irmão a voltar a orar, ajuda, Pai, esse pastor, essa pastora, esse missionário, essa missionária, esse profeta, Pai. Oh, meu Deus, que foi tão apedrejado, foi tão descredibilizado, Pai. Orou por tantas pessoas, Pai. Oh, meu Pai, ficou à deriva, passando fome, necessidade, provação. Tantos prometeram que ia voltar, que ia abençoar, que não ia esquecer, que ia divulgar, que ia levar, falar do nome dele e dela, e se esqueceram do teu servo, da tua serva, assim como o copeiro do rei esqueceu, aleluia, de José. Mas o Senhor ainda é aquele que tira sono e dá sono para o rei. O Senhor é aquele que ainda prepara a circunstância, Pai. Oh, meu Deus e meu Senhor, aleluia. O Senhor é aquele que ainda move terra em favor do teu povo, Pai. Em favor do teu filho que clama, Pai. Com o coração quebrantado, aleluia. Que não cede, que não negocia o dom, que não negocia a unção, que não negocia o chamado, que não vende o chamado. Aquele teu filho, a tua filha, Pai, aleluia. Esse pastor, essa missionária, essa pastora, que não negocia, aleluia, os valores, os princípios morais e espirituais, Pai. Honra, Pai. Honra, Senhor, esse teu filho que te clama com o coração quebrantado, Pai. Oh, Espírito Santo, dá profundidade de intimidade. Dá profundidade de intimidade, Pai. Revela, Senhor, as áreas escondidas no reino espiritual para esse teu filho, essa tua filha que te busca. Que quem sabe já não tem nem mais prazer com as coisas dessa vida, Pai. A desilusão é tanta, que quem sabe já está até pedindo, Pai, para voltar para casa, para voltar, Senhor, para as mansões, para ir embora para as mansões celestiais. Revela, Senhor, os segredos, aleluia, das regiões espirituais, Pai. Traz de volta a alegria, Senhor, o gozo no coração desse teu servo, dessa tua serva, Pai, que quem sabe por conta da idade, o peso, o cansaço, Pai, lutou tanto pela família, e agora, Senhor, se encontra já com a idade avançada, quem sabe até para ir à igreja tem que depender dos outros, tem que depender do favor do alheio, do outro, Pai. Então, oh, meu Deus, oh, Senhor, olha para esse coraçãozinho, Pai, que mesmo cansado ainda bate por ti, Jesus, ainda bate pela tua presença. Eu oro, Espírito Santo, revela, Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer, Senhor, revela os teus mistérios, Pai. Oh, revigora as forças daquele que não tem mais força, dá força para aquele que está cansado, dá, Senhor, o brilho no olhar, Pai, porque o coração quebrantado, aleluia, ele vai buscar primeiro pelo reino e pela justiça, porque ele entende, aleluia, que isso é maior do que todas as coisas dessa terra. Pai celestial, toma, Deus, essa tua filha, Pai. Oh, Espírito Santo, toma esse teu filho em tuas mãos, Pai. Nas tuas mãos furadas, Jesus, e sustenta esse teu filho, Pai.
e dá, Senhor, aleluia, a porção da tua presença, Pai. Revela a tua presença, Espírito Santo, para esse teu filhinho, para essa tua filhinha que te clama, Pai. Renove e revigora as forças, Espírito Santo, e fala mais alto nesse coração que se quebranta para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Oh, eu sinto a graça de Deus aqui. E eu creio que o Espírito Santo está te envolvendo também. Volte a falar em línguas, receba o renovo, receba a porção nova do Espírito de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, querido irmão, amigo e ouvinte. Obrigada pela sua companhia. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, nos ajude, dá o seu joinha, deixa o seu like para que esse vídeo possa ser repassado para o maior número de pessoas. Que Deus continue te abençoando. Creia, Jesus está aí com você e Jesus tem renovo para a tua vida, tem porção nova para a tua vida, aleluia. Por isso, continue buscando, aleluia, para que o poder de Cristo venha quebrantar o seu coração, porque um coração quebrantado move a mão de Deus e vive, aleluia, o sobrenatural. Que Deus continue te abençoando. Até amanhã, no terceiro dia dessa campanha, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ó glória!